10 estimulantes ou possíveis estimulantes e queria que a gente abrangesse um pouquinho sobre os efeitos que ele tem no nosso organismo. Eu vou começar com a cafeína. E o motivo pelo qual eu vou começar com a cafeína é porque ela abrange o maior número de itens que tinha naquela lista, tá? Então, primeiramente, a gente vai analisar o que é a cafeína, qual é a definição da cafeína. A cafeína, ela é um composto químico que faz parte das metilxantinas, ok? Então, ela é um composto e é um composto que contém um estimulante, um estimulador do sistema nervoso central. Agora, onde que nós encontramos a cafeína? Óbvio, o famoso café, ele é um dos mais comuns e talvez o que as pessoas mais saibam que contém cafeína, mas também tem chá, o guaraná, refrigerantes, chimarrão, bebidas energéticas e também o cacau. Agora, não somente isso, mas a cafeína também pode ser encontrada em vários medicamentos. Ela faz parte do composto químico de vários medicamentos. E desses medicamentos podem ser medicamentos para dor, que são os analgésicos, ou os antipiréticos, que são medicamentos para febre, antigripais, anti-inflamatórios e antiespasmódicos, que são para espasmos. Resumindo, a cafeína é considerada a substância psicoativa de maior uso, até mesmo dentre as pessoas que não tomam o cafezinho do dia, tá? Então, adultos e crianças estão diariamente consumindo cafeína, mesmo se você não tem o hábito de tomar café. Agora, o café contém uma metilxantina, que é a cafeína. O chá já contém 3. É a cafeína, a teofilina e a teobromina, tá? Então, não é só a cafeína, um dos compostos estimulantes no chá. E também o chocolate, que é o inocente chocolate, ele também contém a cafeína e a teobromina. Agora, a gente vai depois quebrar o chá, o café, o chocolate, tudo direitinho. Então, só estou te dando uma visão geral, assim, da cafeína. Mas, para mim, como toda moeda, tem os seus dois lados. E qual é o motivo que nós temos tantos médicos e tantos nutricionistas que defendem o uso da cafeína? E eu acho que é mais do que justo que eu traga essa informação para vocês também. Porque essas pessoas não são loucas, elas estão realmente baseadas na ciência. Existem alguns benefícios na cafeína. E quais são? A cafeína, ela funciona como um estimulante do sistema nervoso, como a gente já viu. Ela é um estimulante e isso não se esconde. E muitas pessoas querem esse estímulo. Por quê? Porque o que acontece? Ele bloqueia as substâncias no nosso organismo que promovem o cansaço, aumenta a liberação de neurotransmissores e também a adrenalina, a dopamina, a serotonina. Isso faz com que o corpo tenha mais energia. Então, ele basicamente aumenta a sua energia, aumenta a sua força, aumenta o seu empenho físico e muitas vezes é usado por pessoas que praticam esportes, tal como as bebidas energéticas, o açaí, etc. Agora, muitas pessoas também dizem que o uso da cafeína ajuda a melhorar o seu humor, previne o seu cansaço, ajuda na sua memória, também ajuda na sua concentração e pode também retardar a formação de células de envelhecimento, estimula o metabolismo, ajuda algumas pessoas a perderem peso, enfim, tem uma lista de benefícios que eles defendem. Só que eu gostaria de ler para vocês, e eu acho que eu vou compartilhar a tela aqui para a gente conseguir ler junto. Vou compartilhar 3 citações do Espírito de Profecia que falam sobre o uso de cafeína. Conseguem ver? Start sharing. Deu certo? Deu. Aí deu. Conseguem ver? Ok. Primeira citação. Ciência do Bom Viver, página 326. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. São agitados os nervos do estômago, que comunicam irritação ao cérebro, o qual, por sua vez, desperta para transmitir aumento de atividade ao coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Esquece-se a fadiga, parece aumentar a força, estimula o intelecto
e torna-se mais viva a imaginação. Então, basicamente, a Ellen White está comprovando que realmente a ciência está certa. É isso que acontece quando você faz uso de substâncias com cafeína. Agora, notem a próxima citação. Como esses estimulantes produzem no momento resultados tão agradáveis, muitos chegam à conclusão de que realmente deles necessitam e continuam a usá-los. Há sempre, porém, uma reação. O sistema nervoso, havendo sido indevidamente estimulado, tomou emprestado para o uso presente energias reservadas para o futuro. Ou seja, essa substância ela não te dá energia, ela faz com que você roube do seu próprio sistema energias que seriam utilizadas no futuro. E é por isso que toda pessoa que faz o uso de cafeína, ela tem o seu alto de energia e o seu baixo de energia. E no baixo é quando ela sente que ela precisa de mais. Então você vive nesse contínuo roubo de energia do seu próprio sistema. Então ela não te fornece a energia, ela simplesmente faz você tirar de você mesmo. E ela continua dizendo: a saúde de modo algum é melhorada pelo uso desses artigos que estimulam temporariamente, mas depois causam uma reação que deixa o organismo mais abatido do que antes. Chá e café estimulam por algum tempo as energias debilitadas, mas passada sua influência imediata, resulta uma sensação de depressão. Por quê? Porque você se sente mais fraco, sem mais energia e mais cansado, sua memória fica mais esquecida, suas emoções e tudo fica mais assim. Alguém aqui faz uso de cafeína e pode me confirmar se você tem esses sintomas? Olha, ninguém usa cafeína. Você falou que o açaí tem cafeína também? A gente vai chegar no açaí. O açaí não tem cafeína. Eu uso em refrigerantes, né? O açaí, né? Que agora tem eu tomo chamate também de vez em quando. Então, Quando você tem a abstinência desses produtos, você sente um pouco ainda mais cansado e com mais fadiga do que quando você, antes de ter tomado? teve uma época que eu estava na faculdade, né? Que eu senti isso, porque eu tomava um pouco de coca, né? Para manter acordado, para conseguir estudar. Uhum. Aí chegava, conforme ia chegando no final de semana, mesmo tomando, não surtia efeito. Dava o sono do mesmo jeito. Eu vou te contar bom, é bem particular, mas é a minha sogra. Ela é muito querida, ela é muito amada. Só que minha sogra, ela faz uso contínuo de cafeína. Assim, ela tem que tomar café o dia inteiro. E ontem ela veio, foi muito interessante, porque eu estava na sala, sentada com as crianças, tentando preparar pela palestra, e ela veio passar o dia aqui ontem. E ela estava sentada no sofá, era 3 horas da tarde, quase dormindo. E minha sogra não dorme de dia. Ela não dorme, ela não é conhecida por tirar sonecas de dia. E ela estava quase dormindo, aí eu percebi e não falei nada. Aí ela falou pra mim, ela falou, eu preciso ir pra casa tomar café, senão eu vou dormir aqui agora. E foi muito interessante, porque eu tô aqui digitando e preparando, e eu tô com um exemplo vivo sentado do meu lado, e ela teve que ir embora, porque ela falou, eu vou dormir se eu continuar aqui sentada. Porque o corpo já estava dizendo para ela algumas horas, ela tinha chegado por volta das 10 da manhã, era 3 horas da tarde, ela já não conseguia mais ficar acordada. 5 horas acordada sem a cafeína. Agora nós vamos virar a moeda e vamos falar sobre os efeitos da cafeína no nosso organismo, os efeitos negativos da cafeína no organismo. Em primeiro lugar aqui, eu estou com a tela compartilhada para vocês poderem realmente acompanhar. A gente vai analisar o que ela faz no sistema nervoso e no cérebro. Em primeiro lugar, a cafeína estimula o sistema nervoso central. Ela produz uma agilidade, mas com o passar do tempo, quando a curva vira, ela produz uma depressão. Ela também dificulta você a lidar com problemas de depressão em mulheres. Foi um estudo que foi feito em mais de 140 mil mulheres na Escandinávia, e as que consumiam cafeína com frequência não tinham a mesma habilidade de lidar com dificuldades e acabavam com mais depressão. Ela provoca insônia e interrompe o sono, irritabilidade, nervosismo, inquietação e ansiedade, tremores, e muitas vezes você só nota que você tem esses efeitos o dia que você tenta parar de tomar. Então é quando você tem as crises de abstinência, é quando tudo isso começa a se revelar. Dores de cabeça, altera alguns níveis de neurotransmissores cerebrais, pode agravar problemas de comportamento,
diminui o fluxo de sangue para o lóbulo frontal, e o lóbulo frontal é como se fosse o computador, né, do seu organismo, onde você se comunica com Deus, é a parte onde a gente tem a razão, a emoção, diminui o desempenho das tarefas da memória de curto prazo e provoca dependência, tá? Então, se você analisa quais são os benefícios da cafeína e quais são os malefícios só no sistema nervoso central e no cérebro, para mim ela já diz claramente que é uma energia emprestada, entendeu? Que não é um bom negócio, que não é uma boa troca, vou dizer. Mas ela não para por aí. Ela faz com que aumente os níveis de açúcar no sangue, ou seja, ela faz você sentir que você tem um excesso de energia, porque ela faz com que o seu açúcar das suas células, do seu organismo seja derramado dentro da corrente sanguínea. E isso é um risco muito grande, principalmente para as pessoas que sofrem de diabetes ou pré-diabetes, porque você mantém o nível de sangue sempre aumentado na circulação sanguínea, o nível de açúcar sempre aumentado na circulação sanguínea. Ela também diminui a absorção do ferro e também está associada à anemia maternal e fetal. Tanto que mães que fazem uso de cafeína durante a gravidez, os bebês quase sempre nascem abaixo do peso. E isso é devido à má absorção de ferro. Agora, e para o coração e para a circulação? Ela causa um batimento cardíaco acelerado. Então, ela faz com que o seu sistema circulatório funcione mais rápido durante o período que a cafeína está no organismo. Isso faz com que você tenha palpitação, batimento cardíaco irregular, pode reduzir ou limiar de fibrilação ventricular, aumenta a sua pressão sanguínea, aumenta ácidos graxos livres, ou seja, colesterol, níveis de lipoproteína no sangue, assim aumentando o risco de morte por problema cardíaco de 20 a 30% nas pessoas que são consumidoras de cafeína. Ou seja, ela não faz bem para pessoas com diabetes, ela não faz bem para pessoas cardíacas, não faz bem para mães grávidas, não faz bem para quase ninguém. Mas e no sistema digestório? Primeiro que ela estimula a produção de ácidos estomacais e pode piorar úlceras sépticas. Então, pessoas que têm refluxo, que têm úlceras, muitas vezes podem reduzir os sintomas só eliminando a cafeína, ou pessoas que não desenvolvem porque não fazem o uso da cafeína, certo? Agora, a cafeína também é muito conhecida por relaxar é uma válvula que a gente tem entre o esôfago e o estômago. Quando a comida desce, depois que passou do esôfago e entrou no estômago, você tem uma válvula que fecha. Essa válvula funciona para prevenir que os ácidos, os sucos gástricos do estômago voltem e queimem você, garganta, tudo. A cafeína relaxa os músculos do corpo, ela é conhecida por ser um relaxante muscular. E essa válvula é um músculo. Então, o que acontece? Você consome muita cafeína, essa válvula que se chama esfíncter, ela relaxa e você começa a ter refluxo. Então, muitas pessoas que fazem consumo constante de cafeína, elas também têm que fazer consumo constante de antiácido. Então, vive tomando lá o leite de magnésio, mais um monte de antiácido para tentar equilibrar essa acidez extrema dentro do organismo. No sistema reprodutivo, ela pode atrasar a concepção, provocar aborto espontâneo, defeito de nascença e baixo peso no nascimento, que foi o que eu te disse devido à anemia fetal e maternal. E muitos outros. Ela dilata os brônquios, relaxa os músculos involuntários, que são esses músculos, por exemplo, o esfíncter, que é o que você não tem controle. Piora os sintomas da síndrome pré-menstrual, então mulheres que sofrem de TPM, que consomem muita cafeína, têm a tendência de sofrerem mais com esses sintomas, aumenta o risco de câncer de bexiga e é suspeita por ser cocarcinogena em outros cânceres, ou seja, ela pode ser das substâncias que ajuda a desenvolver vários outros tipos de câncer. E, por último, ela aumenta a perda do cálcio e magnésio via urina, tá? É um ácido que faz você retirar cálcio dos seus ossos, aumentando, então, o risco de osteoporose. Será que vale a pena depois dessa listinha? Parece que não, né? Agora, anotem o que o Espírito de Profecia fala, ok? Então, aqueles 2 textos que a gente leu lá em cima foram só uma comprovação de que realmente esses são os efeitos no nosso organismo. Agora, anote o que ela continua dizendo. O uso continuado desses irritantes nervosos é seguido de dores de cabeça, insônia, palpitação,
indigestão, tremores e muitos outros males, pois eles gastam a força vital. Os nervos fatigados necessitam repouso e sossego em lugar de estimulantes e hiperatividade, ou seja, quando o teu corpo está cansado é porque você precisa de repouso, não de mais estímulo, certo? A natureza necessita de tempo para recuperar as exaustas energias, e quando suas forças são aguilhoadas pelo uso de estimulantes, conseguir-se-á a mais durante algum tempo, mas à medida que o organismo se enfraquece mediante o uso contínuo, torna-se gradualmente mais difícil erguer as energias ao desejado nível. A exigência de estimulantes se torna cada vez mais difícil de controlar, até que a vontade é vencida, parecendo não haver poder capaz de negar a satisfação do forte apetite contrário à natureza. São então exigidos estimulantes mais fortes e ainda mais fortes até que a natureza exausta já não pode corresponder. Ou seja, a gente começa com pouco, só que esse pouco, depois de um tempo, já não faz mais efeito. Então você tem que aumentar a sua dose. Quanto mais você aumenta a dose, mais você vai precisando. Uma visita. Ok. Agora nós vamos passar para os refrigerantes. Eu vou só parar o sharing aqui. Quais são os refrigerantes? Falou, Posso só fazer uma perguntinha? Pode. Quando a gente fala em relação ao chá, seria mais assim, chá verde, chá mate. Agora, esses outros chás, tipo assim, chá de camomila, de erva doce, de hortelã, erva cidreira, aí esses chás, eles já são mais tranquilos para uso? A gente vai chegar no chá em 1 minuto. Ai, desculpa, então. A gente deixa para fazer as perguntas no final, né? Porque... Não, eu quero que vocês façam. Eu quero que façam assim, as perguntas enquanto estiver indo. Mas a gente já vai chegar no chá e eu vou responder essa pergunta. Tá, joia, obrigada. O próximo que eu vou falar é o refrigerante. Então, para mim, eu acho que aqui a gente já cobriu o café, certo? O cafezinho, o café expresso, o café meio a meio, o café com leite, café sem leite, já está coberto, certo? Agora, quais os refrigerantes que vocês têm aí no Brasil que contêm cafeína? Coca-Cola, Guaraná. Tem mais? Coca-Cola, Guaraná. Mais algum? Pepsi? Isso, Pepsi, os de cola, né? Cola. E aí tem também os energéticos, certo? Quais são os energéticos que tem aí? Tem o Red Bull, que eu lembro, o Red Bull te dá asas da propaganda. Aí no Brasil tem Mountain Dew? Não. Não. Aqui é muito comum. E aqui tem outros refrigerantes de cola que eu também não sei se tem no Brasil. No Brasil tem um que se chama Dr. Pepper. Não? Não? Ok. Bom, então talvez a lista seja menor dos refrigerantes de cola que tem aqui. Mas óbvio, Coca-Cola, Pepsi, todos esses que são de cola, eles têm um nível grande de cafeína. Mas o Guaraná, você sabia que tem muita gente que não tem ideia de que o Guaraná também está cheio de cafeína. E na verdade, se você procura na internet, a quantia de cafeína que tem no Guaraná é quase 2 vezes mais, ou é 2 vezes mais do que na Coca-Cola. E as pessoas não têm ideia disso. Aí o que acontece? A gente chegou no ponto do açaí. O açaí que você compra pronto, preparado, quando você vai lá tomar um açaí na loja de açaí, não sei nem como chama, na açaizeira, ali da esquina, ela vem com xarope de Guaraná. E justamente por isso que o açaí é vendido nas praias para os surfistas, porque os surfistas tomam para ter essa energia a mais. Então, o que acontece? O xarope de Guaraná é um concentrado de açaí, óbvio, misturado com açúcar, é o que adoça o açaí, e faz com que você sinta, né, essa energia. Agora, eu não sabia disso, porque para mim açaí é super saudável, vamos tomar açaí. E uma vez a gente estava fazendo uma escola do Light, uma escola missionária no Brasil, e uma amiga e eu, a gente estava responsável pela cozinha e por dar aulas. Então a gente estava assim, super exausta. Chegava 8 da noite, a gente estava já chamando o urubu de meu louro. Aí teve uma noite que o James teve a ideia da gente sair para tomar um açaí. E a gente foi tomar um açaí, estava muito bom esse açaí. A gente tomou, chegou em casa, a gente estava assim, limpando as paredes, estava assim,
na escola missionária, começamos a cozinhar pro dia seguinte, limpar. Era 11h30 da noite, a gente não tinha sono. E eu não conseguia entender o porquê. E só foi, acho que, a terceira vez que a gente foi tomar um açaí nesse lugar, porque virou um ponto obrigatório ali, uma parada obrigatória, foi que eu me dei conta de que ele era adoçado com xarope de guaraná. A gente perguntou pra mulher, com que você adoça o açaí? Ela, a gente adoça com xarope de guaraná. O xarope de guaraná, que eu saiba, só tem um tipo de guaraná, né? Aí fui fazer minha pesquisa e era o justo guaraná. E pra mim foi como que, bom, óbvio que eu tô escalando as paredes às 11 da noite, porque eu não tenho o costume de tomar nenhum tipo de cafeína, então aquilo entrava no meu corpo como uma bomba, assim, de energia. E foi quando a gente começou a tomar muito cuidado com que tipo de açaí a gente toma. Agora, todo o açaí é adoçado com xarope de guaraná? Não. Se você comprar polpa de açaí, você consegue comprar ele em sua forma in natura. Agora, isso no Brasil não é tão fácil de encontrar na vendinha da esquina. Então, o açaí pronto que você compra, você pode perguntar. Vai amanhã lá na vendinha da esquina que você tem o costume de tomar e pergunta, como você adoça o açaí? Tem xarope de guaraná? E a resposta quase 100% será sim. E esse é um uso que a gente faz inocentemente, entendeu? Então a gente tem que sempre tomar cuidado com as coisas que a gente inocentemente consome, achando que está trazendo um ótimo benefício, porque o açaí é super saudável, o açaí é cheio de antioxidantes, é conhecido ao redor do mundo inteiro por ser anticancerígeno, mas eles sempre introduzem algo para fazer com que ele te dê essa energia que o corpo está demandando, principalmente se você é surfista, se você pratica muito esporte e tal. Agora, outros problemas do refrigerante e dessas bebidas energéticas é que, além da cafeína, elas vêm com excesso de açúcar e excesso de fósforo e um monte de caloria vazia, né? Então, não são só os malefícios da cafeína, mas vem também com um complemento de outras substâncias que fazem mal para o organismo. Agora, notem que os efeitos colaterais do guaraná são os mesmos da cafeína, tá? Ele produz insônia, produz irritabilidade, produz taquicardia, produz azia, dependência física, enfim. E contém 2 vezes mais a semente do guaraná, contém 2 vezes mais cafeína do que o grão do café. Assim, em comparação, para você entender a potência que tem. E eu conheço, sabe o que é mais engraçado? Eu conheço um monte de adventistas que não toma Coca-Cola porque não faz bem para a saúde, então eles tomam o guaraná. E eu não acho que eles estão sendo hipócritas, eu acho que eles estão sendo realmente genuínos na opção deles. Mas a gente, por falta de conhecimento, a Bíblia diz, o ser humano vai perecer por falta de conhecimento. A gente não entende que um, na verdade, é 2 vezes pior do que o outro, sabe? Alguém quer falar alguma coisa? Eu tenho uma experiência dessa daí com o Guaraná. Tinha um rapaz no setor que eu trabalhava que ele começou a tomar aquelas cápsulas de Guaraná concentradas, né, porque ele estava fazendo academia, uns negócios assim, e daí recomendaram para ele, falou, não, vou tomar tal para dar um bom. Só que ele acabou tomando além do que era recomendado, né, porque ele falou assim, não, eu quero ter o dobro do resultado, tal, né, aquele negócio, e aí foi tomando mais. E aí teve um dia que eu tive que levar ele no hospital, porque ele passou mal, o coração dele disparou, né, e ele tava muito assim, como se tivesse, ele falou assim, a sensação é que eu vou ter ataque cardíaco. Aí eu levei ele no hospital, o médico perguntou tal, tratou, aí quando a gente voltou, daí ele falou, não, é que eu tava tomando essas cápsulas de Guaraná, e aí eu tomei além, daí o médico falou pra me parar, que não sei o que, daí depois disso, aí eu falei, não, então realmente, né, tomar os negócios sem recomendação médica ou pela sua conta, experiência própria mesmo, isso daí, ele estava prestes, assim, se ele continuar, ele disse assim, a sensação era de um ataque cardíaco, eu não lembro se o médico deu esse diagnóstico, mas a sensação dele era essa. Sim, às vezes nem era um infarto que ele ia ter, mas ele te dá essa sensação por acelerar demais o seu batimento cardíaco, e aí a aceleração do batimento cardíaco descompensa todo o organismo, né? E você falou, a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar isso sem prescrição médica, mas eu iria além, eu diria, mesmo com a prescrição médica, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem muito mais luz, às vezes, do que o nosso próprio médico tem. Entendeu? A ciência que eles se focam é apenas a ciência de hoje em dia. A gente tem uma base científica através do espírito de profecia que muitos deles não conhecem.
Então, se a gente sabe, através do espírito de profecia, através dos conhecimentos da nossa igreja, que essas coisas não fazem bem pra gente, não é porque o médico disse que tu deve tomar 2 ou 3 que é a melhor coisa para você. E eu quero que você note que eles fizeram um estudo para ver qual era o estilo das pessoas que tomam esses energéticos. E são normalmente as pessoas que têm um terrível estilo de vida. Ou seja, eles dormem super mal, eles comem super mal, não faz nenhum tipo de exercício físico, não bebe água, não se expõe ao luz solar. Aí é óbvio, eles não têm energia porque nenhum corpo é forte o suficiente. Aí eles tentam compensar tomando esses energéticos, ou seja, você está introduzindo um produto químico dentro de um organismo que já está desequilibrado, e aí os efeitos são ainda mais fortes. Agora nós chegamos no chá, ok? Quando o espírito de profecia fala de chá, infelizmente ela não é específica, mas pelo contexto, é sempre no contexto dos efeitos da cafeína no organismo, porque está sempre junto com o café, ok? O café e o chá. Então, no contexto, nós entendemos isso. Por quê? Porque no nosso mundo atual, a gente chama de chá tudo que é uma erva quente, uma erva infused, fundida na água quente, certo? Só que o chá normal, o chá que a gente toma de chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de ervas medicinais, é muito diferente do chá o qual ela está falando, tá? Nos tempos antigos, a palavra chá, no original, era só uma planta específica, certo? O nome dessa planta é Camellia sinensis. Sinensis, acho que é o nome dela. Camellia sinensis. Essa planta é uma planta que, dependendo de como você cultiva, processa e preserva ela, ela produz os chás diferentes que nós estamos acostumados, ok? Então, é de acordo com o cultivo, com a coleta e o preparo e o acondicionamento das folhas dessa planta específica. Então, se você colhe ela quando ela está verde, então você faz o chá verde. Aí você pode fazer o chá verde, o chá preto, o chá mate, o chá branco. É tudo de uma planta só. E essa planta tem um índice alto de cafeína, certo? Ou seja, estes chás que não são cidreira, camomila, hortelã, etc., que vem dessa mesma planta, eles têm mais ou menos os efeitos que você teria bebendo café. Ele não tem o mesmo nível de cafeína do café, mas é o segundo mais próximo ao café, principalmente o chá preto, porque ele é feito, eu creio que, das sementes da planta e é onde a concentração é maior. E esse chá incluiria o chá mate, certo? Agora, o chá verde, ele é tradicionalmente utilizado na medicina, principalmente na China. Ele é utilizado como um anti-inflamatório, porque ele tem propriedades medicinais. Mas eu só quero fazer um parênteses aqui e dizer que quem criou a planta foi Deus, certo? E quase todas as plantas têm propriedades medicinais, inclusive a maconha, tá? Então, vou abrir esse parênteses aqui só para a gente entender que não é porque 2% dela faria bem para o organismo que faz valer a pena a gente ingerir algo que tem os seus 98% de malefício para o corpo, certo? Mas tem muita gente que só foca naqueles 2% e faz aquilo se tornar a solução para a saúde da humanidade. Na medicina indiana e na medicina chinesa, eles usam muito o chá exatamente pelo chá dessa planta, Camellia sinensis, por causa das suas propriedades estimulantes. Ou seja, você aumenta... ela funciona como um diurético, ou seja, faz você fazer xixi mais vezes, ajuda a eliminar o acúmulo de líquidos no organismo. Ela também ajuda a curar feridas, a controlar o sangramento e melhora a saúde do coração, supostamente, tá? Então, você tem os benefícios do chá. Só que é importante ressaltar, e eu tô falando do chá verde aqui, é só um exemplo, que o mesmo chá que traz esses benefícios para você também apresenta os seus efeitos adversos. Um deles é problemas gastrointestinais. Pessoas que consumem chá verde com frequência têm constipação, têm irritação gástrica. Por quê? Porque a cafeína, ela ajuda a retirar, ela produz uma acidez muito grande no estômago que faz com que danifique a camada de mucosa que a gente tem dentro do estômago. Ou seja,
Quanto mais cafeína no chá verde, ou no café, ou no guaraná, etc., você está danificando essa camada protetora dentro do seu estômago. É uma camada que protege o seu estômago do seu próprio suco gástrico. Ela diminui o apetite, ela causa insônia, hiperatividade, nervosismo, hipertensão, entre outros. E, óbvio, todas as listas que nós lemos lá em cima sobre os malefícios de cafeína também estão inclusos nesse chá verde, no chá preto, no chá mate, porque eles contêm, embora menos do que o café, um nível alto de cafeína. Alguma pergunta do chá? Não? Agora eu vou compartilhar a tela novamente para vocês lerem sobre o chá, porque parece que nos tempos de Ellen White já existiam os defensores do chá. De que, como assim? Esse chá é tão saudável, por que a gente não pode? Notem o que ela diz. Compartilhei, deu certo? Sim? Deu. Temperança, página 76. Mas o chá não é melhor? Não vimos muitas coisas boas sobre ele? O chá entra na circulação e desequilibra gradualmente a energia física e mental. Ele estimula, instiga e aviva o movimento do maquinismo vivo, forçando a uma ação fora do natural e dá assim ao que o toma a impressão de que lhe está prestando grande serviço, comunicando-lhe vigor. Isso é um engano. O chá tira a resistência dos nervos e deixa-os grandemente enfraquecidos. Uma vez dissipada sua influência e abatida a aumentada ação produzida por seu uso, qual é então o resultado? Abstinência, desânimo e debilidade correspondentes à vivacidade artificial que o chá comunicara. Ou seja, aqui está dizendo, você vai tomar, vai subir, é algo bem falso e depois você vai ter essa crise de abstinência. Quando o organismo já se encontra sobrecarregado e precisando de repouso, o uso de chá incita a natureza pelo estímulo a realizar uma ação indesejada e antinatural, diminuindo-lhe por esse modo a capacidade de trabalho e de resistência, e suas faculdades se esgotam muito antes do tempo designado pelo céu. O chá é venenoso para o organismo. Os cristãos devem deixá-lo em paz. Outro efeito de tomar chá é dor de cabeça, insônia, palpitação do coração, indigestão, tremor dos nervos e muitos outros males. Pelo uso do chá e café, predispõe-se o apetite para o uso do fumo e esse estimula o desejo de bebidas alcoólicas. Notem, uma droga mais sensível, uma droga mais simples e mais inocente vai levando a outra, que vai levando a outra. Então, a pessoa que usa o chá normalmente tem o desejo de usar o café, que normalmente pode levar ao uso do fumo e estimula o desejo para bebidas alcoólicas. Tanto que muitos médicos que fazem programas de como deixar de fumar, a recomendação deles é que você deixe todos ao mesmo tempo, porque um vai fazer você ter a tendência de ficar desejando o outro. Então, um dos pontos sempre no curso de como deixar de fumar que a igreja apresenta é eliminar todas as outras substâncias que contêm cafeína, porque a cafeína faz você desejar tanto o fumo quanto o álcool. E por último, no livro Temperança 79, a Ellen White chama o chá e o café de veneno lento. E eu gostaria de ler para vocês stop sharing. Isso aqui é um livro com as crenças fundamentais da nossa igreja, certo? Isso aqui é um livro totalmente para os adventistas. E eu só tenho ele em inglês, mas eu vou traduzir para vocês o que diz aqui num capítulo que fala o comportamento cristão. É uma crença da nossa igreja. Talvez tenha gente que diga, Ellen White viveu muito tempo atrás, isso aí está antiquado, os tempos são outros. Mas notem o que nós, como adventistas, acreditamos. Drogas estão saturando a nossa sociedade, porque elas oferecem estimulação, um estímulo, e aliviam, então, o nosso estresse e a nossa dor. Mas o cristão está cercado de convites sedutivos para o uso dessas drogas. Até mesmo as drogas tão aparentemente inocentes em bebidas populares contêm drogas. Aqui nós incluímos o café, o chá e os refrigerantes de cola que contêm cafeína. E até mesmo, aqui fala de vinhos que contêm álcool também. Ou seja, continua dizendo, estudos mostram que
a pequena abertura que nós dermos às drogas, elas fazem com que progressivamente nós tenhamos o desejo das drogas que alteram a mente mais forte. O cristão que é bem sábio se absterá, sei lá como diz, não vai consumir nada que seja maligno para o seu organismo e, em moderação, consumir apenas aquilo que é bom. Ou seja, até no manual da nossa igreja, isso é mencionado como sendo um perigo. Você começa com uma coisa que parece ser super inocente. O que é um chá mate? O que é um chá verde? Nossa, mas um pouquinho de guaraná lá no meu açaí, que mal que isso vai me fazer, entendeu? Primeiro que não é um pouquinho, mas mesmo que fosse um pouquinho, aos poucos a gente vai dando essa abertura para coisas que trazem mais malefícios do que benefícios para o nosso organismo. E agora aqui, na seção do café, na seção da cafeína, perdão, a última coisa que eu gostaria de compartilhar é sobre o chocolate. Como nós lemos lá acima, o chocolate contém metilxantinas, certo? Dessas duas, uma é a cafeína e a segunda é a teobromina. As duas produzem efeitos estimulantes no nosso organismo. Ou seja, as pesquisas mostram também que a teobromina, ela produz 2 vezes mais a chance de você desenvolver o risco de câncer de próstata para os homens. E também está associada a alergias, como os sintomas de alergia seriam dores de cabeça. Também possui ácido oxálico. Esse ácido, quando ele tem que ser retirado do organismo, ele tem que se combinar com o cálcio, certo? O organismo, para conseguir se livrar dele, pega esse ácido e combina ele com o cálcio. E ele vira oxalato de cálcio. E o oxalato de cálcio, ele é eliminado do organismo, tirando o cálcio dos seus ossos. Então, novamente, ele pode produzir, a longo prazo, osteoporose. Enfim, todas as metilxantinas que são encontradas no café e no chá também estão no chocolate. E, óbvio, em uma quantia menor, infelizmente ela ainda está lá. Aí as pessoas perguntam, nossa, mas e os benefícios do cacau? O cacau é tão benéfico. Não sei se vocês sabem, mas o cacau é uma fruta típica do norte do Brasil, certo? É uma fruta meio oval, cheia de semente por dentro, com uma polpa branca por fora. O chocolate é feito da semente dessa fruta. E na semente da fruta é onde está essas metilxantinas, que é a cafeína e a teobromina. Ou seja, a fruta cacau é uma fruta saudável, certo? Eu conheço pessoas adventistas que cultivam e comem, e é uma fruta saudável. Só que o processo para você produzir o cacau é muito complexo, certo? Ele não pegou a semente, moeu, ele está pronto. Ele tem que colocar essa semente num processo de fermentação. Ela é extremamente amarga. E o chocolate, tanto que o chocolate mais in natura é o chocolate meio amargo, certo? Ele é amargo, não é porque eles amargaram ele, é porque ele é amargo. Então, para tirar a amargura do chocolate, é porque eles acrescentam um monte de açúcar, um monte de leite, mais um monte de químicos para conseguir chegar naquela barra do Nescau ou da Nestlé que você compra lá na prateleira do supermercado. Então, as pessoas se focam no benefício de uma fruta e mencionam os flavonoides que nós temos no cacau. Como assim? O cacau faz super bem. Muitas pessoas têm benefícios do cacau. Sim, é verdade, mas é da fruta, não da barra da Nestlé que você compra lá na prateleira. Então, é por isso que nós tentamos aqui em casa sempre utilizar um substituto do chocolate, porque, querendo ou não, o chocolate, ele traz alguns malefícios até mesmo para as crianças. Então, a gente sempre usa a alfarroba. A alfarroba, infelizmente, não tem gosto de chocolate, tá? Tem quem talvez discorde de mim e queira dizer que tem o gosto, mas eu já comi chocolate, como alfarroba, e não é igual, tá? Então, não se iluda que hoje você comerá uma barra de alfarroba e nunca mais vai ter saudade da Nestlé. Só que parece bastante, e depois você começa a se enganar e o seu organismo já não pede mais pelo chocolate. E a alfarroba, ela, além de não ter a cafeína e a teobromina, ela traz muitos outros benefícios que o chocolate não tem. Ela tem potássio, tem fósforo, tem ferro, tem magnésio, tem vitamina, tem niacina.
E ela é naturalmente doce, ou seja, quando você usa alfarroba, você não tem que colocar um monte de açúcar, porque ela é um, como que chama em português? É um favo, é a palavra que eu queria. É um favo que cresce numa árvore, e eles torram, óbvio, moem esse favo, e ele fica com a aparência, aspecto e mais ou menos o gosto do chocolate. Mas é simplesmente treinamento do paladar, tá? Terminando essa parte da cafeína, é possível uma pessoa ficar viciada em cafeína? Muito. E você só vai perceber o dia que você parar. Para mim é mais ou menos a mesma situação da internet. Você não percebe que você está viciado na internet até o dia que você abandona a internet, ou que acaba a energia em casa, ou que acabou o dinheiro do seu plano, ou que você tem que acampar num lugar onde não tem acesso à internet. Você só percebe nessas épocas. E é igualzinho com a pessoa que tem vício à cafeína. Ela não percebe até o dia que ela para. E começam todos os sintomas, certo? Tem gente que começa a tremer, perspirar, as pessoas sentem um sono, uma falta de energia excessiva, dores de cabeça constante. Consumir apenas 100 miligramas de cafeína por dia já pode mostrar que você tem essa dependência. Agora, o que é 100 miligramas? 100 miligramas é uma xícara média de café por dia. As pessoas que consomem café normalmente bebem muito mais do que apenas uma xícara média de café. Ou, em comparação, é uma xícara de chocolate em gotas. Uma xícara de chocolate em gotas, se você derreter aquilo, dá menos do que uma barra de chocolate. Já mostra que você tem uma alta dependência. Uma xícara de chimarrão também é mais ou menos essa mesma quantia em miligramas. Agora, e cafeína para as crianças? Muitos pais, não, eu não dou café para os meus filhos, mas a criança come chocolate o dia inteiro, bebe Coca-Cola. Infelizmente, eles estão consumindo cafeína de outras maneiras. Uma lata de refrigerante de cola, ou seja, um pouco mais do que uma xícara de refrigerante, dá mais ou menos uma xícara e meia, muitas vezes equivale a 3 a 4 xícaras de café para um adulto. Ou seja, a quantia é equivalente ao peso da criança. Então, se você fosse comparar ao peso de uma criança, o tanto de café que eles têm em uma lata de refrigerante é como se um adulto estivesse tomando 4 xícaras de café, que é 4 vezes mais o que apresentaria já um vício. Ou seja, a criança está sendo introduzido 4 vezes mais algo que já produziria a dependência se fosse só tomada em uma quantia de uma vez ao invés de 4 vezes, entendeu? Então, o índice de vício é muito alto, principalmente para as crianças. Ciência do Bom Viver, página 335. Quanto ao chá, ao café, fumo e bebidas alcoólicas, a única atitude segura é não tocar, não provar e não manusear. Os que tentam deixar esses estimulantes sentirão por algum tempo sua falta e sofrerão sem eles. Mas aqui vem uma promessa para você. Com persistência, porém, vencerão o forte desejo e a falta deixará de se fazer sentir. Ou seja, é uma promessa que ela te dá. Você está viciado? Talvez esteja. Mas com o passar do tempo, você pode vencer esse vício e você já nem vai sentir mais a falta dele. Antes de eu mudar para os condimentos, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Não? Não tem pergunta? Comentário? Eu tô chocada. Tô muito chocada. Um açaí, gente, açaí, eu falava, nossa, eu tô a cara da riqueza tomando açaí, eu só me sinto terrível, mas tudo certo. Não, né? Enfim, eu gostei bastante dessa parte que eu não sabia um monte de coisa, então fiquei feliz. Mas deixa eu falar uma coisa sobre o açaí, algo que me confortou muito. Antes de ter esse esquema aí do Guaraná no açaí, eu comia açaí com essa frequência, porque eu não ia sempre lá comprar um açaí, certo? Quando eu descobri isso e a gente começou a comprar o açaí em polpa, a gente faz toda hora. Por quê? Porque agora você tem na sua casa, no seu freezer, você faz do jeito que você quer. Se você gosta com banana, sua mãe gosta de morango, com granola, sem granola, com mel, sem mel, você acaba fazendo do seu jeito na sua própria casa. Sim. Então, não é que o Guaraná tá no açaí, que você nunca mais vai poder comer o açaí. O que é bem importante. Se fosse no açaí, eu também ia chorar, mas não é, enfim. Existe a alternativa de você fazer do seu jeito na sua casa. E eu
Zona Celista você encontra a polpa e acaba saindo também muito mais barato, porque você compra uma polpa grandona pela metade do preço que você paga na cumbuca de açaí lá na esquina. E como é que você adoça, aproveitando? Mel adoça super bem. Você pode adoçar ele com mel. Se você coloca umas frutas bem maduras junto com ele, já ajuda bastante. Mas se você adoçar ele com mel, o gosto não fica predominante do mel, entendeu? Uhum. Ah, bom saber, né? Então a gente vai já testar. Então o açaí foi o que mais me pegou, assim. Eu achei bem... Mas tem esperança. Tem bastante esperança. Ok. Acho que na lista também faziam parte alguns condimentos. Nesses condimentos tinham vários tipos de pimenta lá, canela, noz moscada e tal. E eu vou dizer que, em geral, os efeitos são bem parecidos, certo? Os condimentos que trazem malefícios ao organismo normalmente são bem parecidos os efeitos dele. Óbvio que um deve ter um ou outro malefício, mas em geral, principalmente no sistema gastro. Porque o que acontece? Eles também danificam essa camada de mucosa de dentro do estômago e produzem maior acidez. Então, as pessoas, principalmente que têm problema de gastrite, de úlcera, têm que tomar muito cuidado com condimentos, até mesmo aqueles que são listados como seguros, certo? Mas antes da gente ir para a lista dos condimentos, eu queria ler duas citações aqui do Espírito de Profecia que falam sobre condimentos. A primeira diz o seguinte, a Ciência do Bom Viver, página 325. Os condimentos são prejudiciais em sua natureza. Aí vem a lista. A mostarda, a pimenta, as especiarias, os picles e coisas semelhantes irritam o estômago e tornam o sangue febril e impuro. O estado de inflamação do estômago do bêbado é muitas vezes pintado para ilustrar os efeitos das bebidas alcoólicas. Condições semelhantes de inflamação é produzida pelo uso de condimentos irritantes. Dentro em pouco, a comida comum não satisfaz o apetite. O organismo sente necessidade de alguma coisa mais estimulante. E você sabe que eu não lembro de ter lido esse texto antes dessa semana e me chocou bastante. Porque eu sempre sabia de que tem vários condimentos que são maléficos, certo, para o organismo. Mas essa comparação entre o estômago do bêbado ao estômago daquele que come condimentos me deixou um pouco meio abalado. Aí tem uma outra citação em Conselho sobre o Regime Alimentar que diz o seguinte: as especiarias irritam a princípio as tênues mucosas do estômago, mas no final destroem a natural sensibilidade dessa delicada membrana. O sangue se torna febril, despertam-se as propensões sensuais, ao passo que as faculdades morais e intelectuais são enfraquecidas e tornam-se servas das paixões interiores. Tipo, leva muito além do estômago, sabe? A pessoa que tem um costume de comer essas especiarias que são estimuladoras, ela acaba afetando até as suas faculdades morais e intelectuais e despertando em você as suas paixões mais baixas, sabe? Aquelas que a gente nem precisa mencionar. Então, abrange muito mais, sai do que a sua mucosa do estômago, certo? Agora, em geral, assim, Ellen White ela não foi muito específica com relação à lista dos condimentos, bom, ruim, mais ou menos. Então, a gente tem que usar o bom senso e a ciência, certo? Então, aqui ela menciona na primeira citação que eu li a mostarda, a pimenta, as especiarias e os picles. Em outras citações, ela fala muito sobre o vinagre. E o picles, não sei se você já fez picles na sua casa, mas o picles é um pepino que está no vinagre, certo? Ele tem o sal e normalmente ele tem uma erva que se chama dill, em inglês, não sei nem como que é em português, e no vinagre. Então, nesse aspecto aqui, eu vejo o picles mais no aspecto do vinagre do que das especiarias em si. Mas a pimenta, ela traz alguns pontos preocupantes para o organismo. Por quê? Porque na lista de pimenta, nós incluiríamos a pimenta do reino, a pimenta malagueta, a pimenta da caiena, a raiz forte, todas as pimentas que são picantes, certo? Tudo aquilo que queima a sua língua
como que isso afeta o nosso organismo? Por que a gente usa pimenta? Começando por aí, a gente usa pimenta porque isso aprimora o sabor de muitos alimentos. Tem quem goste, tem quem não goste, mas querendo ou não, traz um sabor diferente, certo? Agora, a pimenta, ela também estimula demais a mucosa da membrana e também da pele, tanto que às vezes, se você cozinha com pimenta e não protege bem a sua mão, você pode queimar até os dedos, a mucosa da pele. Agora, imagina, dentro do seu organismo, todo o trato intestinal. Então, você começa da boca até o ânus, ela vai queimando até ela sair. Porque quem come muita pimenta diz que queima até lá no banheiro. Então, ela vai queimando da entrada até a saída. Ela também provoca náusea, diarreia, sangramento do intestino, pode agravar e formar úlceras e estão relacionadas a um aumento da incidência de vários tipos de câncer. Esses incluem câncer de estômago, câncer de cólon, câncer de esôfago, boca e fígado. Em geral, sistema digestivo, certo? Agora, tem 2 estudos que eu quero te mostrar aqui. 3 estudos. Primeiro estudo, no México, descobriu que as pessoas que consideravam seu consumo de pimenta malagueta elevado tinham maior incidência de câncer gástrico do que as pessoas que usavam pouca pimenta ou nenhuma pimenta. É muito comum no México o uso de pimenta e as pessoas, quanto mais usavam, mais índice de câncer elas tinham. Segundo estudo, foi feito na Índia, numa cidade de Tamil Nadu, pesquisadores demonstraram uma relação significante entre a pimenta malagueta e o desenvolvimento de câncer no colo em ratos. Esse foi feito em ratos, mas você sabe que esses meio que indicam o que pode também acontecer no organismo do ser humano. E o outro estudo foi feito na Índia, com 1.506 pessoas, e eles descobriram que lá eles comem muito, né? Comida condimentada, as bebidas são condimentadas, picantes e tal. E esse consumo elevado de pimenta mostrou nessas pessoas um aumento e a maior incidência de câncer de esôfago, enquanto os outros que comiam frutas e vegetais não condimentados lutaram contra o câncer do esôfago. Então, mostrava assim, os que usam vão para esse trajeto, os que evitam podem até reverter índices de já ter pontos cancerígenos no esôfago. Enfim, também até na população chilena, uma vez fizeram um estudo na população chilena e notaram que a pimenta malagueta era um fator muito importante no desenvolvimento do câncer até da vesícula, câncer da vesícula biliar, porque também faz uma parte importante no processo da digestão. Agora, e a pimenta do reino? A pimenta do reino ela não é conhecida por queimar muito na boca, ela é mais suave do que a pimenta vermelha, como a malagueta, a caiena e tal. Dizem que o câncer do esôfago tem sido maior entre mulheres no Irã do que os homens, porque aparentemente elas usavam isso demais na gravidez para combater náusea. Tem pessoas que dizem que comer muita pimenta do reino ajudava. Então, o que acontece? Se tornou um irritante tão grande para o esôfago que as mulheres desenvolvem mais câncer de esôfago lá, disparado do que os homens por ter utilizado muito durante a gravidez. E aqui nós tivemos um casal de médicos, 2 já são falecidos, mas eles eram pesquisadores e cientistas, e eles fizeram uns exames em ratos e mostraram que a alimentação, a ração do rato, quando eles colocaram pimenta do reino, cravo, mostarda e canela, provocou lesão úlcera no estômago do rato em comparação aos que comiam a ração normal. Aí um outro estudo desses mesmos médicos mostrou que os ratos que tiveram a pimenta do reino adicionada na ração deles, eles pesavam só 2/3 do peso do que os ratos que estavam sendo alimentados a ração sem a pimenta do reino, ou seja, estava afetando até no crescimento deles. Por quê? Porque uma vez que destrói essa camada protetora do seu sistema digestivo, destrói também a sua habilidade de absorção. Então, eles estavam absorvendo menos, cresciam menos. Enfim, sem contar que esses ratos notaram também que eles eram mais irritáveis, tinham muito medo, eles eram super medrosos e tinham a tendência maior de morder um ao outro do que quando eles estavam numa dieta controlada. Ou seja, eles eram mais irritados e mais agressivos quando eles estavam tendo esse tipo de alimentação. E a raiz forte? Bom, eu acho que a raiz forte meio que cai naqueles mesmos malefícios das pimentas que queimam, certo? A raiz forte ela é
extremamente forte, portanto, o nome dela. Ela produz um forte sabor aromático e é intensamente irritante. Tanto que se você come raiz forte demais, se você se intoxica de raiz forte, você pode acabar vomitando sangue, desmaiar e ter um grande desconforto abdominal. Agora, essa raiz forte, além de tudo isso, ela pode trazer transpiração intensa, dor de estômago, diarreia, irritação na mucosa da boca, da garganta, do nariz, do sistema digestivo, até mesmo do trato urinário, porque parte dessa acidez, dessa potência dela vai sair com o xixi e vai também danificando ali. E, óbvio, a irritação e a queimação da pele. As pessoas que manuseiam raiz forte têm que usar luva. Mas aí me vem à cabeça, se você está tendo que usar a luva para pôr a mão num alimento, como que você tem coragem de colocar ele dentro da sua boca? Porque lá dentro, o que você faz sem a luva, entendeu? Então a gente tem que meio que usar o bom senso. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Essa raiz forte é o wasabi, né? Aquela que tem no restaurante japonês. É. E o gengibre, ele se enquadra nessa questão desses estimulantes, com temperos ou não? O gengibre, eu acho que ele é mais um questionável do que um certo, assim, pela ciência. Por quê? Porque o gengibre ele traz muitos benefícios para a saúde, muitos. Diferente de muitas dessas raiz fortes, de todos os outros. E o gengibre, ele só traz os malefícios de queimar a barriga, de queimar o estômago, de queimar o trato digestório, se consumido em extremas quantias. Ou seja, para mim, o gengibre, ele cai mais na categoria de medicinal do que maléfico, porém com equilíbrio, tá? Então, a pessoa que está sofrendo de náusea, eu tinha o gengibre aqui, eu já vou até passar para ele como próximo, porque a gente vai aproveitar esse gancho. Ele é muito utilizado para dores de garganta, tosse, náusea, vômito, mulheres grávidas, pessoas que sofrem de náusea no carro, no trânsito. Só que existem estudos que mostram que o uso extensivo e absurdo dele podem também trazer problemas no trato digestivo. O que acontece? Ele causa um esfoliamento das células de revestimento do estômago. Ou seja, se ele fica ali sentado por muito tempo ou muita quantia, ele pode causar o mesmo efeito. Só que eu acho que os benefícios dele valem a pena você ingerir de maneira equilibrada, certo? Legal, obrigado. Alguma outra pergunta? O gengibre também é extremamente anti-inflamatório. Eu lembro que ele também estimula o sistema imunológico. Então, se você está percebendo que você está pegando uma gripe ou se está lutando contra uma gripe, eles recomendam, assim, bem um chá de gengibre com limão, com alho, com tudo que vem ali junto com ele. E pimentão? Agora, Desculpa, pimentão. O pimentão vermelho, pimentão verde, pimentão vermelho, não. É outro tipo de pimentão que eles fazem a pimenta, tá? Eles são da mesma... São primos, mas não são irmãos. Tá. Assim, tá? E aproveitando o gancho do pimentão, eu vou falar sobre a páprica, ou paprika, sei lá como fala no Brasil. Mas essa daí, a páprica doce, ela não é da mesma pimenta da pimenta calabresa, da pimenta malagueta, é um outro tipo de fruto que não tem os malefícios que tem os que queimam. Tanto que se você usa a páprica doce, ela não queima a sua boca, ela traz mais a cor do que qualquer outra coisa. E da mesma forma do gengibre, ela traz mais benefícios do que malefícios. Ela tem muitos antioxidantes, é rica em vitaminas, ajuda a melhorar a vista, é anti-inflamatório, reduz o risco de câncer. Então, é completamente diferente das outras pimentas, tá? Embora ela tenha a mesma cor, a aparência seja parecida, mas não é a mesma coisa. Agora, tem muita páprica que eles vendem, que é páprica picante. Aí já não é mais páprica doce. É páprica com pó de pimenta malagueta, com pó de caiena, que daí já não é mais o que eu tô falando. Tem a páprica doce e tem outro tipo de páprica, tá bom? Que eu ia... Deixa eu ver, qual era o próximo aqui? O próximo era a canela. A canela, ela cai na categoria dos questionáveis, tá? Por que ela cai na categoria dos questionáveis? Porque ela também traz benefício,
ela tem os seus benefícios, mas ela também mostra que pode ser um irritante para o estômago se ingerido em grandes quantias. Se você for no Espírito de Profecia, você vai encontrar que Ellen White menciona a canela só uma vez, num contexto de um acampamento que ela estava, e as pessoas trouxeram um bolo, um pão, sei lá o que era para ela, que estava cheio de canela e que deu uma séria indigestão nela. E é um dos pontos que menciona sobre a canela, que a canela pode causar indigestão, ela pode também ajudar, é meio que interessante, ela é questionável nesse aspecto, porque ela tem alguns pontos que ajudam na digestão e outros que podem retardar a digestão. E eu não sei, eu meio que noto que depende de uma pessoa para outra, porque tem pessoas que são bem sensíveis e tem outras pessoas que não notam tanto esse problema da canela. Ela pode causar feridas até na boca, devido a uma reação alérgica em algumas pessoas, e pode, em grandes quantidades, causar intoxicação. Só que, em estudos em ratos, elas mostram que os que consomem canela, eles tinham menor níveis de colesterol e glicemia por 30 dias. Então, eu digo que não a longo prazo, mas por um experimento, por um tratamento, ela trouxe mais benefícios. Então, eu acho que fica meio que ao seu critério. É sempre usar o equilíbrio e usar a moderação, até mesmo nas coisas que podem trazer benefício. Se a gente abusa, eles podem causar intoxicação. E se você for fazer uso terapêutico de canela, tem que ser sob uma orientação médica, porque é muito fácil você achar que porque está tomando para melhorar esse aspecto da sua saúde, você acaba tomando mais do que precisa. Agora, a noz moscada. E a noz moscada, eu vou dizer que eu aprendi essa semana sobre a noz moscada, porque eu sabia que ela não fazia bem, mas eu achei que ela caía só nessa mesma categoria de canela, de ser questionável. Mas não, eu não sabia que o povo fica até... como chama quando o povo se droga? Fica até doidão com noz moscada, você acredita? Óbvio que é num nível muito maior, uma quantia muito extrema que o povo consome pra ficar doidão. Chapado, acho que sei lá, como que chama? Alucinação, será? Ela tem uma capacidade de deixar você alucinado, Ela tem um químico, existe um químico que fica no óleo da noz moscada, e esse químico afeta o nosso sistema nervoso. Então, o seu sistema nervoso central tem esses efeitos colaterais, como alucinações, tonturas, náuseas e muitos outros. Então, embora a noz moscada pareça, nossa, que maneira legal de experimentar e ficar chapado, esse composto químico, ele é super potente e muito perigoso, principalmente se ingerido em grandes quantidades. Então, além dos efeitos a curto prazo da intoxicação da noz moscada, existem outros riscos muito grandes. Sabe que tem gente que já teve falência de órgãos e morte, porque eles abusaram do uso da noz moscada com o propósito de se intoxicar mesmo, de ficar chapado. Então, óbvio que a inalação ou fumar é um dos métodos de administração mais rápido de você ficar chapado. Também a ingestão do medicamento, porque vai direto na veia sanguínea. E o método mais lento é o método da digestão, certo? Ou tudo aquilo que você faz via oral. Então, supostamente, aqui está o que a ciência te diz, supostamente, o uso culinário da noz moscada é incomparável ao uso que as pessoas fazem para ficarem chapadas, com efeitos colaterais da noz moscada. Porque numa receita, não sei quantos de vocês cozinham e usam noz moscada, é 1/4 de uma colher de chá, que é como se fosse uma pitada de noz moscada. Só que me fez questionar se é uma coisa que, em grandes quantias, pode deixar alguém com efeitos de drogas, alucinações, tonturas, falência de órgãos e morte. Será que eu devo estar utilizando 1/4 de colher de chá na receita que eu vou dar para minhas filhas de 2 e 4 anos, entendeu? Então me deixou meio assim, bem questionável com relação à noz moscada. Mas, novamente, eu acho que é uma decisão que a gente toma, né? E aqui, por último, eu tenho os que não trazem malefícios, que estavam na lista de vocês, que era a páprica doce, o gengibre e o último era a cúrcuma.
E olha, a cúrcuma ou açafrão, eu acho que é o mais seguro da lista inteira que vocês mandaram, porque é o que você pode ter certeza que esse traz muito benefício para a sua saúde. Eu acho que entre os médicos naturalistas é um dos medicamentos, entre aspas, das ervas ou das substâncias mais utilizadas para combater a inflamação. Ele é extremamente anti-inflamatório. A cúrcuma, para quem não sabe, é aquele que tem uma cor bem forte amarela. É utilizado muito nos alimentos indianos para fornecer essa cor. E principalmente no arroz indiano, aquele arroz amarelinho. E ela é extremamente anti-inflamatória, antioxidante, ajuda a reduzir o nível de glicose do sangue, ajuda em redução de fatores de risco em pessoas que têm problemas cardiovasculares, tratamento do Alzheimer, prevenção de câncer, ela é extremamente benéfica. Agora, se você toma muita cúrcuma, o seu maior efeito colateral é um cocô amarelinho, porque ela é absorvida pelo organismo, mas muito é eliminado, entendeu? Então você vai notar que o seu cocô vai sair bem amarelo. Mas é isso, eu acho que ela não produz efeito colateral. Óbvio, tudo que é utilizado deve ser utilizado em moderação. E eu não sei quantos já experimentaram a cúrcuma em abundância, ela não tem um gosto muito gostoso. Tipo, ela não é um negócio que você vai querer comer assim, uma colher de sopa de cúrcuma por refeição. Então, a não ser que você esteja tomando cápsulas de cúrcuma, que muitas pessoas, os médicos recomendam as cápsulas, porque você consegue ingerir muito mais, não tem risco de intoxicação, porque a sua tolerância ao sabor dela, eu tenho certeza que vai ser bem equilibrada. E eu creio que essa era a lista.